Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes e você está no canal Espada Triunfante. Deixe seus likes, seus comentários e se você quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre a história do semi-pelagianismo e por que estudar semi-pelagianismo ou conhecer a sua história. Bem, se nós pegarmos alguns livros arminianos, principalmente este aqui, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, do pastor Silas Daniel, ele chega a dizer que existe a popularização do semi-pelagianismo e uma ausência do ensino arminiano. Então, praticamente você, que é de uma igreja pentecostal, você provavelmente estará escutando mensagens semi-pelagianas, e não propriamente o arminianismo, ok? Mas isso não sou eu que estou dizendo, tá? É pastor Silas Daniel que está afirmando isso. Então, se faz necessário conhecermos o que é semi-pelagianismo. O que tem a ver esse nome com um assunto da soteriologia? Bem, queridos, entre os extremos do agostinianismo e do pelagianismo, apareceu então este movimento intermediário que veio ter o nome de semi-pelagianismo, ok? Era uma luta contra as doutrinas, de certa forma, de Agostinho, que lutou contra o herege chamado Pelágio, ok? Então nós vemos aí no quarto século essa disputa teológica que varreu os séculos e chega até os dias de hoje, até os dias da igreja moderna. Bem, o semi-pelagianismo, ele fez uma fútil tentativa, né, de evitar todas as dificuldades, né? Então, muitos crentes agem desta forma. Para fugir das dificuldades bíblicas, eu abandono o estudo das escrituras concernente a alguns assuntos soteriológicos principalmente. Então, é mais cômodo, é mais prático, né? Segundo algumas mentes férteis que existe hoje dentro do cristianismo, fugir do problema. Então, o semi-pelagianismo, ele tentou então agora evitar as dificuldades, dando lugar então a uma graça divina quanto ao livre-arbítrio humano, né? E fazendo uma renovação no modelo agostiniano e no modelo agostiniano. Então, no caso, o semi-pelagianismo, ele praticamente não negava a corrupção humana, mas considerava a natureza do homem como enfraquecida ou enferma. Ou seja, a natureza do homem não tinha nenhum livre-arbítrio, mas tinha algum livre-arbítrio, para que ele pudesse responder. Então, não estava totalmente ferido a sua vontade na queda. Okay? A natureza humana, ela tinha um certo elemento de liberdade, em virtude de que ela pode cooperar, entendeu? Com a graça divina. Então, a regeneração é o produto, um conjunto de ambos os lados. Todavia, é realmente o homem e não Deus, tá? E não Deus, que dá o começo a esta obra. Então, essa cooperação existe, mas quem dá o passo inicial, quem dá o passo primeiro nessa história da salvação é o homem. Isso que ensina o semi-pelagianismo. As ideias semi-pelagianas, elas se espalharam sobretudo na Gália. O seu principal representante foi Cassiano, tá? E ele era um abade, né, ali de Masília, atual Marsella, né? Seria mais ou menos esse lugar aí. E o que acontece? Eles também encontraram defensores, variados defensores dessas ideias, como Fausto, Régio, Genádio. Então,
achou vários discípulos, como sempre todas as ideias têm os seus discípulos. Então, faltava-lhes para eles uma coerência interna, e eles não puderam se sustentar nesse sistema tão compacto, né, e mal estruturado, né, quanto era o sistema agostiniano, que era um sistema bem mais desenvolvido, bem mais prático, bem mais sistematizado, ok? Então o sistema semi-pelagiano ele foi condenado por ocasião da sua incoerência no Concílio de Orange, ok? Ele foi totalmente condenado e eles adotaram então a igreja naquele período um agostinianismo, vamos dizer assim, moderado, né? A doutrina agostiniana ela fala da graça, então, que foi adotada como uma antropologia do Ocidente, tá? E embora ela tenha sido realmente aceita pela igreja neste período, o problema é que ela não se sustentou. Ela não teve prioridade conforme foi avançando a igreja católica, ok? Então, nós observamos aqui que homens influentes como, por exemplo, Leão e Gregório, né, aderiram ao semi-pelagianismo e depois abraçaram o agostinianismo, que seria o monergismo, né, mas nunca se firmaram de fato no agostinianismo, né. Então, o Sínodo de Orange adotou um agostinianismo moderado como doutrina da igreja. Tanto o pelagianismo quanto o semi-pelagianismo eles foram condenados como contrários à fé ortodoxa. A doutrina monergística agostiniana da salvação, ela unicamente pela fé, ela foi vitoriosa, mas a doutrina da graça irresistível da predestinação foi suplantada pela ideia da graça sacramental do batismo. Então a doutrina da predestinação dupla, ela também ela teve uma decadência, certo? E ela foi abandonada em 529. Ou seja, aquilo que a igreja de certa forma adotou, depois ela praticamente abandonou. Então, gradualmente, houve esse declínio na Igreja Católica e a conduziu em uma direção crescente ao semi-pelagianismo. Então, há muito tempo, ela é uma igreja semi-pelagiana, ok? Então, se você perguntar para mim que tipo de igreja é a Igreja Católica, ela é uma igreja semi-pelagiana, ok? De fato, ela nunca abandonou o semi-pelagianismo. Tanto é que, em 475, eles condenaram a doutrina da predestinação em defesa do semi-pelagianismo. Então, essa luta ela foi constante, tá? Nós temos aí, então, eu vou colocar para vocês aqui, depois aí um resumo, tá? Vocês podem ver aí, vocês podem clicar no final do vídeo, um resumo aí, como é que ficou essa história de pelagianismo, semi-pelagianismo, uma hora aprovado, uma hora não. E vale salientar de que o Concílio de Trento, que foi um concílio católico para rebater a reforma protestante, que foi feito de 1545 a 1563, ela condenou o pelagianismo. Mas este Concílio de Trento adotou o semi-pelagianismo. Luís de Molina também adotou o semi-pelagianismo, outros jesuítas também. E no final da história, queridos, o semi-pelagianismo ele venceu na Igreja de Cristo. Hoje são poucas igrejas que não são semi-pelagianas, ou seja, que não adotaram esse sistema semi-pelagiano. Então, quando você falar que o monergismo faz acusações inverídicas, incorretas quanto às igrejas de hoje, olha, pense duas vezes. Porque quem venceu de fato foi o semi-pelagianismo. No próximo vídeo iremos falar mais um pouco sobre o semi-pelagianismo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, fique na paz, um grande dia.